Hoje vamos analisar a queda, sobre a qual podemos ler no livro do Gênesis, capítulo 3. O jardim do Éden era perfeito. Rios cristalinos corriam por ele. As árvores eram carregadas de frutos, e o ar era quente e seguro. Adão e Eva viviam ali juntos, tinham um trabalho significativo, cuidar do jardim. Tinham-se uns aos outros e, acima de tudo, tinham uma relação próxima com Deus. Não havia vergonha, não havia dor, não havia medo, tudo vivia em harmonia, era perfeito. No meio do jardim havia duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu a Adão e Eva uma ordem simples e clara. Podiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comessem dessa árvore, morreriam. Era uma instrução simples, mas também um teste de confiança e obediência. Um dia, uma serpente falou com Eva. A serpente transformou as palavras de Deus numa pergunta, perguntando se Deus os tinha realmente proibido de comer de qualquer árvore. Eva explicou que podiam comer fruta das árvores, mas não da que estava no meio do jardim. Acrescentou ainda que o facto de lhe tocarem traria a morte. Mas a serpente disse-lhe que ela não morreria. Em vez disso, os seus olhos abrir-se-iam e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Era lindo. Prometia sabedoria e ela desejou tê-la. Então ela estendeu a mão, pegou nele e comeu. Depois deu um pouco ao Adão, que também comeu. De imediato, sentiram vergonha. Viram que estavam nus. Rapidamente, coseram folhas de figueira para se cobrirem. Ao cair da tarde, ouviram Deus a passear no jardim. Em vez de alegria, sentiram medo e esconderam-se entre as árvores. Deus sabia onde eles estavam e o que tinham feito, mas precisava que eles o admitissem. Por isso chamou Adão e perguntou-lhe onde estava. Adão respondeu que tinha medo porque estava nu e por isso escondeu-se. Deus perguntou-lhe quem lhe tinha dito que estava nu. Teria ele comido da árvore? Adão culpou Eva, dizendo que ela lhe tinha dado o fruto. Deus perguntou então à mulher o que é que ela tinha feito. Eva admitiu que a serpente a tinha enganado e que tinha apanhado o fruto proibido, comido e dado a Adão. Deus pronunciou um julgamento sobre Adão, Eva e a serpente, como está registrado em Gênesis 3, versículo 14. Para a serpente declarou a maldita acima de todas as criaturas. Rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó todos os dias da sua vida. E que haveria um conflito entre a descendência da serpente e a da mulher. Mas depois de Deus ter pronunciado o juízo sobre a serpente, fez também uma promessa de esperança. Ele prometeu que um dia um descendente da mulher se levantaria e esmagaria a cabeça da serpente, dando-lhe uma derrota final e fatal. Na luta, a serpente feria-lhe o calcanhar, causando dor e sofrimento, mas não era uma ferida duradoura. Esta era uma profecia de vitória sobre o pecado e o mal, apontando para Jesus Cristo. A mulher, ele declarou que a gravidez traria dores e que ela teria dificuldades na sua relação com o marido. E para o homem, ele declarou que a própria terra era amaldiçoada. Cultivar alimentos seria uma luta. Os espinhos e as ervas daninhas lutariam contra ele. Ele trabalharia arduamente até regressar ao pó de que foi feito, porque ele era pó e ao pó voltaria.
E assim ficamos a saber que a morte tinha entrado no mundo e o pecado tinha mudado tudo. Mesmo assim, Deus teve misericórdia, fez roupas de peles de animais para Adão e Eva, cobrindo a sua vergonha. Mas ele também disse que não podiam comer da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, expulsou-os do Éden e, à entrada, colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. O jardim perfeito que outrora foi a sua casa era agora um local proibido. Esta história explica por que o mundo é como é. Adão e Eva escolheram seguir os seus próprios desejos em vez de confiarem em Deus. Como resultado, o pecado e a morte entraram na vida humana. A Bíblia explica em Romanos 5, versículo 12, que o pecado veio ao mundo por um homem, e a morte pelo pecado. E assim a morte se espalhou por todos os homens, porque todos pecaram. Somos mortais por causa disso, herdamos a mesma fraqueza, a mesma tendência para o pecado e o mesmo castigo, que é a morte e a decadência. Mas lembras-te dessa promessa? Isso aponta para Jesus Cristo. Nascido de uma mulher, partilhou a nossa natureza humana. Foi ferido quando sofreu a tortura brutal e a morte às mãos dos romanos e morreu. E, ao fazê-lo, quebrou o poder do pecado e da morte, porque nunca pecou. E Deus, seu Pai, ressuscitou-o dos mortos ao terceiro dia. A queda mostra-nos por que é que o mundo é simultaneamente belo e quebrado. Vemos a criação de Deus que já foi tão bela, mas também vemos os resultados do pecado, doença, dor, medo, morte, ganância e violência que a destruíram. No entanto, a história não termina com o banimento. Através de Jesus, Deus abriu um caminho de regresso à árvore da vida. Um dia, no seu reino, a maldição será removida e a criação será restaurada. Por isso, quando nos sentimos tentados, lembramos-nos de Adão e Eva. Quando vemos a morte e o sofrimento, lembramos-nos da maldição. E quando precisamos de esperança, lembramos-nos da promessa de que, através de Jesus Cristo, o pecado e a morte serão finalmente destruídos. A história começou num jardim e numa criação perfeita, e terminará num reino onde o povo de Deus viverá para sempre com ele e tudo voltará a ser muito bom. Se quisermos fazer parte dessa nova criação, também temos de tentar quebrar o laço que nos prende ao pecado e à morte, associando-nos a Jesus através do batismo, e depois tentar viver como ele. Em resumo, embora a queda tenha trazido o pecado e a morte ao mundo, Deus fez uma promessa de esperança de que, através do descendente da mulher, o mal seria um dia derrotado. Jesus cumpriu na sua vitória sobre o pecado e a morte, e assim, quando voltar à terra para estabelecer o seu reino, também nós poderemos partilhar as bênçãos da sua nova criação, livres da maldição do pecado. A queda do fio de ouro. Quando Adão e Eva desobedeceram, Deus julgou o seu pecado, mas também fez uma promessa: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é o primeiro evangelho, a promessa de um libertador que um dia derrotará o pecado e a morte. Adão e Eva tentaram cobrir-se com folhas de figueira, mas não foi suficiente. Deus vestiu-os com peles de animais. Pela primeira vez foi derramado sangue, mostrando que o pecado exige a morte e que só Deus pode providenciar uma cobertura aceitável. Isto aponta para o sistema sacrificial e, em última análise,
para Cristo, o Cordeiro de Deus. Embora Adão e Eva tenham sido julgados, Deus mostrou graça. Ele não destruiu Adão e Eva, mas deu-lhes vida fora do jardim, tempo para se arrependerem e a esperança da semente prometida. Até o ato de os expulsar do Éden foi graça, impedindo-os de comer a árvore da vida em estado de pecado. A cobertura de peles era um símbolo de perdão. Deus estava a criar uma forma de restaurar a comunhão, ainda que imperfeitamente, até que a maior cobertura viesse em Cristo. O perdão não pode ser merecido, é dado pela graça de Deus. A queda mostra o poder do livre-arbítrio humano. Adão e Eva tinham recebido tudo de bom, mas escolheram a desobediência. Essa escolha levou ao pecado e à morte. E ainda hoje, cada um de nós tem de escolher: confiaremos no caminho de Deus ou seguiremos o nosso próprio caminho? Há outra forma de se juntar a nós na viagem, uma que explora com mais pormenor os aspectos práticos de caminhar em direção ao reino de Deus. É o nosso curso gratuito, multilingüe, de cristianismo baseado na Bíblia, um curso em vídeo gratuito de 30 lições que cobre todos os aspectos da Bíblia e da vida cotidiana. E se tiver perguntas sobre as escrituras, existe um sistema de conversação multilingue no sítio web, onde pode fazer qualquer pergunta sobre questões das escrituras. Para aceder a qualquer um deles, basta visitar o sítio web indicado abaixo. Se ainda não dispusermos de vídeos ou do curso na sua língua, envie-nos uma mensagem por correio eletrônico para o endereço indicado, indicando o seu interesse e a sua língua, e faremos o possível por os criar para si. Deus vos abençoe na vossa caminhada para o seu reino.